fé ela é uma convicção, a fé é uma certeza. Eu não estou sentindo nada, mas eu creio. Pastor Pedro Medina. Quantos gostariam de ter mais fé? Quem gostaria de ter mais fé? Todo mundo gostaria de ter mais fé? Já pediu para Deus para te dar mais fé? Ótimo. Então eu quero ler com os irmãos um texto que está em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Se você tiver aí tua Bíblia, o teu celular, quiser acompanhar com a gente. E se não, eu vou ler para os irmãos vão escutar bem. Diz assim: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações ou tribulações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Amém? Diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você quer mais fé, então se prepara para passar por tribulação. Aleluia. Né? Então, às vezes a gente não entende o propósito das tribulações e a gente pensa, né? Alguém já pensou assim: poxa, agora que eu sou crente, agora que eu aceitei Jesus, agora que eu estou servindo a Deus, agora que eu estou indo na igreja, as coisas não tinham que ser mais fáceis? Né? A gente pensa assim, né? Pô, agora tinha que ser mais fácil, né? A diferença, irmão, eu li a Bíblia, eu recomendo você ler ela também, amém? E lendo a Bíblia, eu descobri que Deus não prometeu nenhuma vez para ninguém que tudo seria mais fácil para quem estivesse com Ele. O que Ele prometeu é que Ele estaria junto conosco todos os dias. Tanto é que Ele diz assim: passarás pelas águas e as águas não te afogarão, mas você vai passar pelas águas. Passarás pelo fogo e o fogo não vai te queimar, porém passarás pelo fogo. Quem consegue entender isso? Então, quando a gente quer mais fé, a gente vai passar por situações inesperadas. Inclusive, a gente pergunta, né? Poxa, por que por que aquela pessoa que não tem Jesus, que não serve a Deus, não está passando por tribulações como eu, que sou cristão, cheio de Deus, amo a Jesus, sou fiel a Deus, estou passando por tribulações? Aí é um dilema bíblico de toda a Bíblia, né? Você vê por que a gente passa por essa tribulação. E nós acabamos de ler o texto. Tende grande alegria quando enfrentardes grandes tribulações. Como que eu vou ter grande alegria? Você já vai entender. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, quando a nossa fé é provada, nós crescemos, nós amadurecemos, nós melhoramos, nós forjamos mais o caráter de Cristo na nossa vida. Amém? Então, o Espírito Santo ministrou muito forte hoje de manhã, falou para mim ministrar essa palavra. E vocês sabem que eu gosto de pregar sobre cura, milagre, unção, poder, crescimento, expansão, né? E Deus falou: não, ensina para os meus filhos, né? Eu estou forjando o caráter, estou passando eles por provas. Olha só, por que aquele lado, o mundo não passa pela mesma prova que a gente? Porque ele não está matriculado. Quem passa por prova? É o matriculado, não é? Eu nunca vi um professor da faculdade chegar no meio da rua, pegar um da rua e dizer assim: tá aqui uma prova. Porque ele não está o quê? Não está matriculado. Ou seja, a prova é para quem está matriculado. Então, se Deus está deixando você passar por alguma prova, é porque você está matriculado, você está sendo provado para ser aprovado, porque Deus quer te dar uma nova posição, Deus quer te abençoar. Amém? Quem gostaria de ter mais maturidade? Então você vai precisar de mais prova. Mais fé, quem quer mais fé? Mais maturidade? O que faz a prova? Forja o nosso caráter. Pior momento da minha vida ministerial, que eu passei em 2020, na pandemia, foi tão terrível que a minha esposa quase teve um aborto. Ela estava grávida da Chloe. E, sinceramente, eu olho, foi terrível o que a gente passou, mas depois que passou, se você me perguntar: pastor, valeu a pena? Eu posso te dizer que eu cresci mais em 3 meses do que eu cresci em 10 anos. Caráter, a maturidade, o entendimento, por causa da prova, por causa do problema, por causa da tribulação. E a palavra de Deus diz que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então eu quero mais maturidade. Então vai acontecer a gente passar por provas, passar por tribulações. Eu queria fazer aqui colocar algo aqui para você. Que existe uma prova que você não sabe que é prova, mas é uma prova. Essa é a prova que hoje ela é mais difícil do que antigamente. Nós vivemos numa época de tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo, né? E todo mundo quer o mais rápido possível conseguir qualquer coisa. Inclusive, você vê por causa da internet, cada vez mais pessoas mais jovens estão ficando muito ricas. Hoje você tem crianças de 12 anos multimilionárias porque fazem canal do YouTube, né? Você vê empresários com 16 anos multimilionários. E você vê hoje na internet, faça o curso disso e ganhe dinheiro e tudo muito rápido. Ninguém quer estudar mais 4 anos numa faculdade. A pessoa fala, para quê? Eu faço um curso aqui, eu faço e aconteça. Então, não tenho nada contra. Eu creio que o mundo evoluiu e as coisas, graças a Deus, acontecem mais rápido. Mas Deus não mudou e o jeito de Deus também não mudou. Então, existe uma prova que ela é mais interessante, que talvez você não tenha consciência dela, que Deus faz com a gente. É a prova do tempo e do silêncio. É assim, quando eu me converti, os primeiros anos, eu vivi milagres, eu vivi batismo com o Espírito Santo, e toda semana alguém profetizava na minha vida. Sabe quando você é o imã de profeta na vigília? Quem já foi imã de profeta? Irmão, qualquer vigília que eu ia, eu já ia para chorar. Que o profeta ia me pegar e assim diz o Senhor, eu vejo não sei o que, uma bandeira na tua cabeça, e Deus vai te usar. Então, eu lembro que eu fiquei uns 2 anos nessa pegada. E onde eu ia, o profeta falava comigo, e Deus usava alguém, e eu tinha experiências, e sabe, tão lindo, tão maravilhoso, e todo lugar que eu ia, foi um tempo muito glorioso da minha vida. Eu sei que algumas pessoas vão se sentir identificadas. Mas, de repente, tudo aquilo parou. Eu chegava numa vigília, ninguém olhava para mim mais. Não tinha nenhum profeta. E você ainda fica com a carinha do gato e com botas para ver se o profeta profetiza para você. E ele não fala nada para você. Será que o profeta não me vê? Aí você até força a barra. Termina o culto, varão, você não tem uma palavra para mim não? Você viu pessoa que força a barra para receber profecia? Aqui não acontece isso, irmãos. Pastor, me dá uma direção. Pastor, me dá uma profecia. Pastor, alguma coisa. A gente está querendo ouvir a Deus falar com a gente. E aí, eu chamo desse tempo na nossa vida, o tempo do nada a ver. Tudo nada a ver. Cara, minha vida, Deus não fala comigo, não estou enriquecendo, não está fluindo. Você fica meio que num tempo do nada a ver, nada tem sentido. Você acha que Deus não está olhando para você, você acha que Deus não lembra de você, você acha que tua oração não está chegando ao céu, você não está sentindo mais aquela presença que você sentia antes. Você não tem muitas alegrias, parece que você está num deserto. Eu acho que só eu passei por isso, alguém já passou por isso? E você fala assim, mas isso sem você saber é uma prova. Porque Deus está querendo ver o seu caráter, mesmo quando você não sente nada. Deus quer ver a tua perseverança, mesmo quando você não ouve nenhuma profecia. Deus quer ver o que você faz. E esse período, todos nós precisamos passar por ele, porque o evangelho não está baseado em sentimentos. O evangelho não é ficar sentindo. Sabe, quando a gente é imaturo, um bebê, você pode ver que o bebê quando nasce, a primeira coisa que eles fazem com o bebê, o que é? Colocar no peito da mamãe, já para continuar, para ele parar de chorar. O momento que ele sente o cheiro da mãe, sente o coração da mãe bater, ele para de chorar. Ele precisa sentir. Você vê que um bebê, o tempo todo tem que sentir a mãe. Sentiu a mãe, parou de chorar. Sentiu a mãe, parou de chorar. Sentiu, porque ele é um bebê, ele precisa sentir. Aí você vai ver que com 2, 3 anos ele também precisa sentir, mas precisa sentir menos. Só de olhar já está bom. Você pode ver que depois com 10 anos, não me toques, não me beija. Mas ele não porque ele não esteja sentindo o toque do pai e da mãe, que ele sinta que não é amado pelo pai e pela mãe. E aí chegamos na fase adulta, que é o meu caso, meu pai mora longe. Eu fico às vezes anos sem ver o meu pai. Isso não significa que eu não sinta amado por ele. A gente faz uma videoligação de vez em quando e é o suficiente. Ou seja, quando você é novo convertido, você precisa sentir toda hora, sentir.
Hoje eu chorei na igreja. E se não chorar, você vai forçar para chorar, né? Você não vai piscar para ver se o olho começa a lacrimejar, né? Você quer sentir o tempo todo. E se o culto não tiver aquele louvorzão para você sentir, o culto não foi bom. Mas quando a gente vai amadurecer na fé, a Bíblia não diz que nós temos que viver de sentimentos. A fé é uma convicção. A fé é uma certeza. Eu não estou sentindo nada, mas eu creio. E você precisa passar por esse tempo. Esse tempo José passou. José foi vendido como escravo. Foi para o Egito. Era o tempo do nada a ver para ele. Nada a ver. O que eu estou fazendo aqui? Quem acha que... Tem muita gente aqui que sente que está no tempo do nada a ver. Nada a ver. Eu estou aqui trabalhando de carteira assinada, aqui num emprego, nada a ver, limpando não sei o que. Tudo nada a ver. Nada a ver com o que Deus falou comigo. Deus tinha falado para mim que eu iria para as nações, que eu seria um pregador de multidões. Era o que os profetas todos falavam quando eu me converti. E do nada, eu lembro que eu estava trabalhando de garçom, depois trabalhando limpando piscina, depois trabalhando eu trabalhei até com granito, com mármore. Nada a ver. O que eu estou fazendo aqui? Cadê Deus? Cadê as profecias? Cadê a unção? Nada a ver. E 1 ano passa, nada a ver. 2 anos passa, nada a ver. Parece que você está vivendo nada a ver. Nada a ver. Cadê o que Deus falou para mim? Deus está de olho em você. Porque cristianismo não se faz no púlpito. Cristianismo não é no campo missionário. Cristianismo é no dia a dia. Aí sabe que as pessoas pensam, como tá nada a ver, eu vou pecar. Aí Deus fala, entendi. Então você só não vai pecar se você tiver tudo lindinho que eu colocar na sua mão. Se a coisa não tiver do teu jeito, se a coisa não for do jeito que você quer, então você chuta o pau da barraca. É assim que as pessoas fazem. Já que eu estou vivendo nada a ver, também vou pisar na jaca. Mas tem aqueles que dizem assim, não interessa se o que eu estou vivendo é nada a ver, não interessa o que eu estou sentindo, não interessa se eu estou aqui no deserto, eu vou permanecer fiel, acreditando no que Deus falou para mim. Irmãos, eu vim pregar no Brasil primeira vez, no Rio de Janeiro. Imagina eu, minha esposa linda, europeia, fomos pregar na favela. Nada a ver! Eu lembro que a gente foi numa laje, nós pregamos na laje. Aí, Deus tinha falado para mim que eu ia pregar para multidões, que eu seria um pastor de uma igreja linda. Eu estava pregando numa laje no Rio de Janeiro, tiro passando em cima da gente. E a mulher veio pedir oração para minha esposa. Ora por mim, porque... Não, ora para o meu filho está chegando daqui a pouco, ele é um grande matador que está chegando aqui. E ele pode morrer em qualquer momento. Chegou o cara, 2 metros de altura, cara de assassino. E a gente foi orar por ele. Nada a ver! Eu não é nada a ver! Cara, que tempo, que viagem. Fui pregar lá na Rocinha, nada a ver. Aí eu fui dormir numa igreja, eu fui pregar na igreja que me convidou, Igreja Batista. Não falava em línguas, era uma igreja tradicional. Aí eu fui dormir, eu e minha esposa, numa suíte em cima da igreja. Nada a ver. Eu estava muito bem na Europa. Eu tinha meu carro, eu era dono de rádio, eu era dono de uma escola de inglês. Tinha 2 igrejas, era conhecido lá. E Deus falou, vai para o Brasil. E eu estou lá no Rio de Janeiro, com a minha esposa morrendo de medo. Nada a ver. Você só quer ser fiel no que é bom? Você só quer servir a Deus quando a coisa está boa. E quando é nada a ver? Mas a gente descobre o verdadeiro valor das pessoas e quem elas são quando é nada a ver. Cheguei em Balneário Camboriú. Para mim, irmão, Balneário Camboriú, Tijucas, São João, tudo era a mesma história. Eu não sabia nem o que era Balneário Camboriú. Então falou, vai para lá. Falei, tá bom. Você veio porque você achava a cidade bonita. Eu nem sabia que era bonita a cidade. Aí eu vim pra cá. Nada a ver. Cheguei com eu e minha esposa, as malas. 4 malas. Tava rindo ontem com o Emerson. Uma mala costurada com cadastro. Que tinha uma mala rasgada, irmão. Só tinha 4 malas. Nada a ver. A gente tinha medo de sair na rua, porque a gente achava que aqui era igual ao Rio de Janeiro. Aí a gente não saía. Aí depois que descobriu que podia sair, a gente não tinha carro. A gente andava 20 km por dia aqui em Balneário Camboriú. Minha esposa com barrigão. Nada a ver. Quando abrimos a igreja... Aqui do outro lado da rua, não tinha ar-condicionado, não tinha púlpito, não tinha microfone. Irmão, você já viu uma igreja em Balneário Camboriú sem ar-condicionado dar certo? Nós abrimos ali sem ar-condicionado, eu pingava suor pregando aqui do outro lado da rua, 50 cadeiras, nada a ver! Nada a ver. Então você me conheceu aqui agora, quando falou, nossa, que igreja, como está crescendo. Olha o templo que eles estão construindo ali do outro lado da rua. Agora começa a ter sentido. Mas eu fiquei muitos anos no nada a ver. Fui pregar para índio, no Mato Grosso, irmão. Levei minha esposa para Cuiabá, para ela conhecer o calor de 45 graus lá. Nada a ver. Ganhava oferta de R$100, de R$50, de R$20.
Eu e minha esposa dormimos uma vez, fui pregar no Mato Grosso. Deus curou a menina, que ela nasceu com a perna dura assim, ó, aleijada. A perna esticou, então esse vídeo até hoje. A perna dela era dura, nunca tinha mexido. Foi curada, saiu andando, nunca tinha andado no meio da igreja. Aí o pastor foi colocar a gente no hotel. Hotel de caminhoneiro e prostituta. Era o único hotel que tinha na cidade. Eu e minha esposa dormindo lá. A coxa, irmão, amarelada. Nada a ver. Você me vê hoje de terninho aqui, ai pastor, é todo legalzinho. Mas há 3, 4, 5 anos atrás eu estava assim, nada a ver, nada tinha sentido. Não compaginava com o que Deus tinha falado para mim. Talvez você esteja no seu tempo do nada a ver. Você olha para o teu, nada a ver. Esse marido gordinho, nada a ver. Brincadeira. Eu estou solteira, nada a ver. Eu estou sem dinheiro, nada a ver. Deus falou que eu ia ser próspero. Eu estou aqui, o pastor nunca me convidou para pregar, nada a ver. Se Deus me chamou para ser um grande pregador, aprenda a passar por esse tempo do nada a ver, sem reclamar. Aí, quando meu filho estava para nascer, eu fui lá no Mato Grosso, falei, pai, me vende um carro, que eu não tinha dinheiro para comprar carro, nem nome, nem crédito, nem nada, nem amigo. O único que podia vender o carro para mim era o meu pai. Falei, me vende parcelado. Aí eu comprei o carro do meu pai. Nem comprei, tipo, vou pagar todo mês uma parcela para o senhor. Aí eu estou aqui na igreja, primeiro carro no Brasil. Uau, minha esposa, né, bebê recém-nascido, igrejinha ali, nem ar-condicionado tinha. Aí eu falei, irmãos, a gente tem que ofertar para a obra crescer. Aí os irmãos ficam tudo assim, com cara de que chuparam limão quando fala de oferta. Aí o que eu fiz? Vou ofertar o carro. Ofertei o carro. Minha esposa andando de Uber, com um bebê recém-nascido de Uber. Você já viu isso? E eu fiquei 2 anos pagando o carro, irmão, porque eu ofertei ele aqui para poder fazer a primeira obra da igreja. Nada a ver. Mas sabe o que eu estou lembrando? Que eu nunca fui infeliz. Sempre, minha esposa nunca reclamou. A gente sempre louvou a Deus. Sempre vivemos os milagres. Talvez você esteja no seu tempo do nada a ver. Imagina Noé, nada a ver. Nunca choveu na vida, o cara construindo uma arca. Você é biruta, cara. Você é doido. Igual quando eu estava aqui, começando a igreja, na pandemia. Você é louco, você é biruta. A gente estava construindo aqui, ó. Isso aqui foi tudo construído na pandemia. O povo, você é doido. Em Balneário Camboriú, igrejas aqui, cada esquina tem uma igreja. Não cresce em Balneário Camboriú. Não vai chover. Tá bom. Eu ouvi que vai chover. Deus falou para mim que vai chover. Noé, você é doido, você está aí. Ele viveu 100 anos fabricando uma arca. O tempo nada a ver. Você imagina quanto calo na mão que ele homem tinha, quanto esforço ele fez, quanto tempo. Irmão, às vezes você, sabe, constrói a arca 100 anos para poder usufruir ela 1 ano. E quero te dizer, irmão, não é nada a ver para você, mas ali você está pegando experiência. Ali Deus está forjando o teu caráter. Ali Deus te fazendo um melhor homem. Ali Deus está te fazendo um melhor pai. Ali Deus está te fazendo uma melhor esposa. Ali Deus está te fazendo uma melhor mãe. Amém? Quer que eu conte mais coisa nada a ver que eu já passei? Não precisa mais, né? Nada a ver, muito nada a ver. Quem quer mais fé? Quem quer mais maturidade? Quem quer mais intimidade com Deus? Irmãos, quando a gente está na prova, a gente ora mais, sim ou não? É ou não é? A gente ora mais na prova ou quando não está na prova? Na prova a gente ora acho que umas 100 vezes mais. A gente ora muito mais, né? E a gente ora bem bonito. A gente faz aquela carinha assim, né? De Senhor, tu és tudo para mim. Aí Deus fala assim, mas quando tu estava bem, tu nem se lembrava de mim, né, meu filho? Pensa, Moisés era filho da filha de Faraó. Ou seja, ele era neto de Faraó. Cresceu no palácio. Deus queria falar com ele. Deus queria ter intimidade com Moisés. O que Deus fez? Mandou Moisés para o deserto para cuidar de ovelha. Olha para você ver. Por quê? Deus não conseguiu falar com ele no palácio. Deus falou com ele no deserto. Foi lá que a sarça queimou e não se consumiu. Foi lá. Então, às vezes, para a gente ter mais intimidade com Deus, sabe, irmão, às vezes o tempo do nada a ver é o melhor para ter intimidade com Deus. Porque quando você está já exercendo o chamado, você está muito ocupado. É no tempo do nada a ver que você tem tempo para jejuar, que você tem tempo para subir monte, que você tem tempo para essas coisas. Então aproveita o teu tempo, vai ter intimidade com Deus, vai buscar Deus. Amém? Isso aqui é muito interessante. Quantos gostariam de estar no centro da vontade de Deus? Olha que coisa, está no centro da vontade de Deus. Para você estar no centro da vontade de Deus, isso aqui só acontece com quem está matriculado. Preste atenção. Quem aqui tem algum parente que nasceu numa cidade e está lá a vida inteira na mesma cidade, tem um emprego fixo e está tudo certo? Quem tem aí um parente assim? Ok? Eu tenho primos. Meus primos nasceram, cresceram, estudaram na mesma escola, fizeram a mesma faculdade, têm um emprego fixo, estão casados, têm casa própria, têm o carrinho, tudo certinho,
normal, como a vida das pessoas normais. Cara, eu vi um vídeo muito interessante, acho que foi ontem. O rapaz estava mostrando, talvez você tenha visto esse vídeo, apareceu para mim no Instagram. O cara estava no segundo andar de uma casa, era tipo uma sacadona, assim, uma varanda, sabe? E tinha um vaso com uma palmeira. E ele falou assim, olha, tá vendo essa palmeira? A palmeira ela tinha mais ou menos assim, uns 90 centímetros. Ele falou, tinha 2 vasos. E aí teve uma chuva, um vento e o outro vaso quebrou, ok? Era a mesma planta. Aí ele pegou e contou que aquele vaso, né, quebrou, então ele pegou a planta e plantou lá no jardim, lá embaixo, no jardim da frente. E aí ele mostrou a diferença da árvore. Aquela que estava dentro do vaso tinha 90 centímetros. A outra que era a mesma, tinha a mesma idade. Enquanto ela estava no vaso, ela tinha o mesmo tamanho. A outra que foi plantada no jardim, que saiu do vaso, ela estava com 3 metros de altura. Era a mesma idade, mesmo tempo, a mesma planta, plantadas juntas, estavam no mesmo vaso. Aí, né, a moral da história foi que se aquele vaso não tivesse quebrado e aquela planta não tivesse mudado de ambiente, ela não teria crescido. Então, meu Deus, vive chutando o teu vaso e quebrando o teu vaso. Então, meu querido, às vezes a prova que nós passamos é porque Deus está nos levando para estar no centro da sua vontade. E às vezes a gente não entende. Poxa, meu primo não passa por isso. Meu tio não passa por isso. Todo mundo tem a vida aqui tudo ajeitado. Tem casa própria, que delícia. E eu tô aqui em Balneário Camboriú, chutado assim, pá, quebrei. E agora? Vou renascer aqui. Ei, mas quando você criar raízes aqui, você vai ver a árvore que você vai dar sombra para muitos. Então, isso só acontece com quem tem propósito de Deus. Quer ver alguém que tem propósito com Deus? Muda de 4 em 4 anos de casa, no mínimo. Ou muda 4 vezes no mesmo ano. As pessoas perguntam, apóstolo, o senhor é da onde? Eu falo, depende. Você quer saber onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu estudei, aonde eu congreguei, aonde eu casei ou aonde eu estou agora? De verdade, não é piada, eu falo, você quer saber? Não, onde o senhor nasceu? Eu falei, só nasci em Uberlândia, Minas Gerais. Não, mas eu saí de lá com 3 meses. Nossa, e depois? Fui para Alto Araguá, e depois Alto Garça, depois voltei para Alto Araguá, e depois fui para Cuiabá. Depois de Cuiabá, fui para os Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, mudei lá dentro dos Estados Unidos. E depois fui para Espanha. E depois eu vim para o Brasil. Depois fiquei andando 2 anos pelo mundo, sem saber, morando dentro de hotel. E agora você está em Balneário Camboriú. Ah, tá bom. E chuta o vaso para lá, e chuta o vaso para cá. Ainda não, você não está no lugar, né? Mas você vai achar o lugar. Inscreva-se no nosso canal.